Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Um tema muito pedido. Eu acho que tá no top 5 mais pedidos aqui nesse canal, que é protocolos da neuropsicopedagogia institucional. Porque nem só da neuropsicopedagogia clínica vive a neuropsicopedagogia, né, gente? Nós temos aí 2 campos de atuação, o clínico, o institucional. Então, nós precisamos entender os protocolos. E bora, então, para os protocolos da neuropsicopedagogia. Bom, antes, né, da gente falar dos protocolos da neuropsicopedagogia institucional, vamos entender um pouquinho o que é a neuropsicopedagogia institucional. Bom, nosso mantra aqui é falar o conceito da neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia é uma ciência, tá? Uma ciência prática que articula os conhecimentos da neurociências, da pedagogia e da psicologia cognitiva, e ela tem como objeto de estudo entender a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem. Bom, esse é o conceito da neuropsicopedagogia enquanto ciência. Mas ela é uma ciência muito prática. Então, por ela ser prática, a gente tem um campo de atuação do neuropsicopedagogo. E o neuropsicopedagogo, então, tem 2 campos de atuação: o clínico e o institucional. E muita gente acredita que a atuação clínica, a atuação institucional, elas têm a ver com o espaço em que acontece esse atendimento. Por exemplo, eu estou num consultório, né, uma clínica, então é neuropsicopedagogia clínica. Eu estou numa escola, eu estou, enfim, numa empresa, neuropsicopedagogia institucional, porque é uma instituição. E na verdade não tem nada a ver com isso. O princípio do atendimento da neuropsicopedagogia clínica, ele está pautado no atendimento individualizado. E o princípio do atendimento da neuropsicopedagogia institucional, ela está pautada, né? Esse princípio está pautado no atendimento coletivo. Então, por isso que só temos 2 campos de atuação. Porque ou eu vou atender individualizado ou eu vou atender em grupo. Eu não tenho outra possibilidade de atendimento. Vocês não concordam comigo? Eu não tenho outro campo de atuação da neuropsicopedagogia, porque ou eu vou atender de maneira individualizada ou eu vou atender em grupo. E a partir de 2 já é grupo, né, gente? Já é coletivo. Então, vou atender ou na neuropsicopedagogia clínica ou na neuropsicopedagogia institucional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia institucional, que é, né, esse atendimento coletivo, que é o atendimento em grupo, né, de grupos. E eu queria falar, então, para vocês um pouquinho sobre esses protocolos, porque como eu atendo muito de maneira clínica, sempre atendi de forma individualizada, eu acabo, né, falando mais sobre o atendimento clínico. Muita gente tem dúvidas na avaliação, no processo de aplicação de testes, então a gente acaba dando uma ênfase maior para esse tipo de atendimento. Mas o atendimento institucional, ele é muito importante. E ele também, né, tem ali os seus protocolos, tem as suas organizações, né, tem todas as suas sequências para você conseguir orquestrar, desenvolver, né, um acompanhamento de eficácia para os seus pacientes, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender na neuropsicopedagogia institucional é que o atendimento da neuropsicopedagogia institucional vai ser sempre de forma coletiva. Este é o princípio do atendimento da neuropsicopedagogia institucional. Atendimento coletivo. Isso quer dizer que juntou 2 pacientes, já é neuropsicopedagogia institucional. Juntou 2 pacientes, já é atendimento coletivo, atendimento em grupo, tá bom? Então isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Bom, dentro do protocolo neuropsicopedagógico, quando nós falamos em atendimento em grupo, nós vamos focar nas necessidades, nas demandas, no desenvolvimento do grupo e não de maneira individualizada. Porque
Porque se eu for focar no individualizado, eu vou focar na neuropsicopedagogia clínica e não é esse o objetivo. Por esse motivo que a neuropsicopedagogia institucional não tem processo de avaliação, tá? Não existe avaliação dentro do protocolo da neuropsicopedagogia institucional, tá? Esse é o que está resguardado para hoje, né? Até hoje, pelo menos dentro aí das orientações e os norteamentos em volta da neuropsicopedagogia institucional, não há demanda de atendimento de avaliação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não vai aplicar testes de avaliação na neuropsicopedagogia institucional. Mas, Karen, se a gente não vai aplicar testes de avaliação, o que nós vamos fazer na neuropsicopedagogia institucional? Bom, a base do atendimento institucional é a intervenção, tá? Então, é uma abordagem de estimulação das funções cognitivas, que são ali os requisitos e os pré-requisitos da aprendizagem. Então, na neuropsicopedagogia institucional, nós vamos realizar um trabalho de intervenção com esse grupo, né, com esse coletivo, com esses pacientes neste grupo institucional. Bom, entendendo que nós não vamos fazer a avaliação, nós podemos sim realizar um outro processo que chama o processo de triagem. E aí a triagem, ela pode acontecer de uma maneira muito específica, né? O próprio profissional quem vai definir como realizar essa triagem, se essa triagem vai ser feita após a conversa com os pais, se vai ser feita de acordo com os grupos, as formações de grupos e oficinas que você vai ofertar, se vai ter relação com as dificuldades do paciente ou com a idade, com a faixa etária, né? Então, você enquanto profissional, você vai determinar como você vai conduzir o seu trabalho com esses grupos. E é a partir dessa triagem que você vai selecionar, né, os pacientes para cada grupo, vai adequar esses pacientes para cada grupo, tá? Outra questão importante, que na neuropsicopedagogia institucional, a gente vai atuar sempre com os instrumentos da base da neuropsicopedagogia. Então tem que lembrar, tem que caber ali nos preceitos da neurociências, da psicologia cognitiva e da pedagogia. Não pode ser instrumentos que não façam parte desse tripé de fundamentação teórica da neuropsicopedagogia, tá? Então, a neuropsicopedagogia, você vai sim atuar institucionalmente, mas sempre sem fugir da base. E qual que é o nosso foco? A estimulação das habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, a estimulação das funções cognitivas, tá? E a gente vai fazer isso pensando no desenvolvimento do grupo. A gente sempre vai olhar para o todo, para o grupo. A gente não vai trazer atividades, essa atividade aqui eu trouxe pensando no João, essa atividade aqui eu trouxe pensando na Luísa, esse aqui eu tenho que fazer para desenvolver o Carlos. Não, na neuropsicopedagogia institucional você vai trabalhar com um plano de intervenção coletiva, com um plano do grupo. Você vai pensar no desenvolver deste grupo, tá? É muito importante a gente ter isso em mente. A gente não vai juntar os pacientes e atender individualmente cada um dentro de uma mesma sessão do mesmo tempo. Não, na neuropsicopedagogia institucional você vai trabalhar com todos eles de maneira simultânea e o atendimento ali, o objetivo vai ser desenvolver aquele grupo e não os pacientes de maneira individualizada. Isso não quer dizer que não é o desenvolvimento do paciente que é o nosso foco. Mas é o foco no grupo, tá? Pode ter momentos em que cada um vai estar fazendo uma coisa? Pode, eu mesma já trabalhei, né? Já orientei vários profissionais a fazerem circuitos dentro do atendimento, dentro da sessão. E aí cada um tá fazendo uma coisa dentro do circuito.
mas ele está interconectado. Esse circuito está junto ali, conectado, tá? Bom, vamos lá então. Protocolos da neuropsicopedagogia institucional. Então, a gente tem a triagem, né? Pode fazer, deve fazer, sempre orientei fazer a anamnese com a família. É muito importante realizar esse processo de anamnese com a família, tá? Por quê? Porque ali você vai ver todas as questões do paciente, do histórico desse paciente, né? O histórico do desenvolvimento, você vai ver os marcos do desenvolvimento daquele paciente. Você vai poder organizar melhor os seus grupos e também, se houver a necessidade de encaminhamento para um atendimento individualizado, você já tem esse histórico ali para te dar os nortes, né? Para te nortear nesse atendimento, tá? Outra questão que é importante da neuropsicopedagogia institucional, faz parte do protocolo, que as sessões, elas são sessões até 3 vezes por semana, né? De no máximo 50 minutos. Então, você não vai realizar sessões com mais tempo do que 50 minutos, tá? Esse é o tempo aí que se estipula para um atendimento de neuropsicopedagogia institucional, tá? Então, entendendo que a abordagem ela é coletiva, que a gente vai trabalhar com esses sujeitos em grupo, sempre focando no desenvolvimento do grupo, a gente vai trazer atividades de estimulação cognitiva para desenvolver essas crianças. Então, assim, posso trabalhar algum teste, posso fazer a aplicação de algum teste? Posso, só que você vai fazer isso aplicações coletivas. Por exemplo, um instrumento que eu gosto de fazer, que é sondagem, e aí você pode fazer nas primeiras sessões com aquele grupo novo, é o IAR, né? Que é ele vai te mostrar os pré-requisitos, né? Para escrita. Então, ele é importante, ele pode ser aplicado em grupo. O próprio TDE é um instrumento que pode ser aplicado em grupo. Você pode aplicar o protocolo cognitivo-linguístico, ele também é um instrumento para ser aplicado em grupo. Existem alguns instrumentos que você pode fazer essa aplicação em grupo, mas você vai fazer apenas como uma triagem, como uma avaliação diagnóstica ali, para ver o nível, né, do desenvolvimento daqueles pacientes, mas não para realizar um processo de avaliação, não para levantar hipóteses diagnósticas. Quem faz avaliação completa, levanta hipótese diagnóstica, é o neuropsicopedagogo clínico, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atender essa demanda. Nós vamos atender essa demanda de colocar esses protocolos, né? Colocar esses pacientes dentro da estimulação cognitiva. Então, como que a gente vai organizar um atendimento institucional? Antes da gente pensar o como, vamos pensar onde, né, a gente pode começar um atendimento institucional. Então, a neuropsicopedagogia clínica parece mais fácil, né? A gente tem muitos locais para atender. Mas a neuropsicopedagogia institucional também. Até porque quando a gente fala em grupos, a gente não está falando em grandes grupos. A gente fala em grupos de no máximo 8, 10 pessoas. 10 pacientes. Então, é um grupo assim, que eu chamo ideal, são grupos de 4 a 5, onde você vai conseguir trabalhar com aquelas crianças e desenvolver, sejam crianças, sejam adultos, sejam idosos, gente. Nós não temos um limite de idade, tá? Eu falo crianças porque o meu público-alvo sempre foram crianças. Então, eu tenho esse costume de falar as crianças e tal. Mas pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser adolescente, pode ser vários grupos, porque a neuropsicopedagogia ela não tem delimitação de faixa etária, tá? A gente pode trabalhar com qualquer faixa etária, tá? Bom, pensando nisso, né? Então, o público-alvo ali da neuropsicopedagogia, bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Você vai trabalhar na neuropsicopedagogia institucional com qualquer faixa etária, tá? Karen, mas onde eu posso exercer a neuropsicopedagogia institucional? Bom, você pode exercê-la
no consultório, se você tiver espaço para receber a demanda, tá? Para receber a demanda que você precisa, né? Por exemplo, se você tem um espaço que cabe, que comporta, né, o número de pacientes que você vai receber. Eu, por exemplo, na minha sala aqui no consultório, eu conseguiria tranquilamente atender 4 pacientes, sem problemas nenhum. Eu tenho espaço, eu tenho local adequado para isso. Você pode fazer a neuropsicopedagogia numa escola, numa empresa, num lar de idosos, num orfanato, numa ONG, num posto de saúde, em qualquer local que você possa atender em grupo, de maneira coletiva, num hospital, tá? Qualquer lugar. Mas existe uma facilidade hoje que é também o online. Então, sim, você pode realizar atendimento institucional, né, neuropsicopedagógico online. Eu super recomendo. Por quê? Porque há uma facilidade hoje, você consegue colocar, né, as pessoas ali, que seja num grupo de Zoom ou no Google Meet, e você consegue ter um trabalho com essas pessoas. Então, principalmente para quem vai atender demanda de adultos, de idosos, a neuropsicopedagogia, né, o atendimento online, ele super comporta na neuropsicopedagogia institucional. Você vai trabalhar com essas intervenções. Então, Karen, como que eu vou organizar um atendimento institucional? Como que eu vou atender, né? Como que eu vou desenvolver esse atendimento? Você precisa sempre, independente, né, se você está trabalhando com grupos mistos ou com grupos bem segmentados, você precisa de as nossas 3 palavrinhas mágicas: planejamento, estratégia e intencionalidade. Como assim, né? Você precisa desenvolver um planejamento. Antes de você abrir, né, para um grupo, para você atender um grupo, deixa eu até, vou anotar aqui. Vocês sabem que eu gosto, né, de escrever. Vamos lá. Então, neuropsicopedagogia institucional. Vou colocar aqui. NeuroPP. Institucional. Então, NeuroPP institucional. Então, quais são aqui? Vamos relembrar. Quais são os protocolos, né, da neuropsicopedagogia institucional? Vamos colocar outra cor, né, para não ficar tudo igual. Atendimento. Esse vai ficar muito clarinho. Vou colocar o verde mais escuro. Atendimento. Coletivo. Então, primeira coisa aqui do protocolo da neuropsicopedagogia é o atendimento coletivo, tá? Segundo passo importante. Realizar triagem. E essa triagem, como que vai ser? Bom, você vai poder realizar uma triagem com os pais. Vou colocar aqui a anamnese. E com o paciente, né? Você pode fazer uma avaliação diagnóstica, um inventário, né? Um inventário das habilidades, requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, tá? Que mais que é um protocolo aqui da neuropsicopedagogia institucional? Como eu coloquei realizar triagem, eu vou colocar aqui, ó, não realiza avaliação. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia institucional não vai realizar avaliação individualizada, não vai, tá? Isso é um protocolo, isso é competência do neuropsicopedagogo clínico.
A gente vai realizar no institucional uma triagem, uma sondagem. Acho que eu vou colocar esse termo aqui, acho que ele é importante, né? Vou colocar até em rosa aqui. Uma sondagem. Tá? Porque isso é importante, algo importante pra gente entender, que a gente só vai nivelar os grupos, né? Entender para nivelar os grupos. Então, o atendimento vai ser, né? Sessões até, tá, gente? Não quer dizer que não pode ser menos. 3 vezes por semana. Sessões de até 50 minutos, tá? Então, sessões de até 50 minutos, 6 vezes por semana, tá? 3 vezes por semana, tá? Bom, antes da gente começar, então, a desenvolver, né, como organizar um plano, a gente precisa das 3 palavrinhas que eu falei, né? Quais são nossas 3 palavrinhas mágicas? Eu vou até colocar aqui. Planejamento, tá? Planejamento, estratégia e intencionalidade. Como assim, Karen? Eu preciso dessas 3 coisas na neuropsicopedagogia institucional. Planejamento para a gente poder organizar o melhor plano dentro daquilo que a gente pode ofertar para os nossos pacientes. Então, o planejamento, ele vai aqui, ó. Vou colocar como 1 aqui, 2 e 3. O planejamento, ele vai desde você definir o seu público-alvo. Então, primeira coisa do planejamento, vamos colocar aqui, planejamento. Então, definir o público-alvo. E aqui, gente, eu tô falando de público-alvo do atendimento, tá? Do atendimento. Os meus alunos, eles também conhecem o público-alvo do posicionamento. Esse é outro público-alvo. Aqui a gente está falando qual é o teu público-alvo para atendimento, tá? Como assim? Bom, a neuropsicopedagogia, como eu falei para vocês, ela não delimita a faixa etária. Então, eu posso atender desde bebês até idoso, tá? Desde bebês até idosos. Por quê? Porque a gente vai entender e poder atuar em qualquer uma dessas faixas etárias. Porque qual que é o nosso objetivo enquanto neuropsicopedagogo? É desenvolver a aprendizagem. E a gente não precisa desenvolver a aprendizagem desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Então, desde bebês até idosos, a gente tem público e tem demanda para neuropsicopedagogia. Mas um profissional que quer atender todos os públicos, todas as demandas, às vezes não se torna um especialista, não consegue se tornar referência, não consegue se tornar uma autoridade. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre os marcos do desenvolvimento, as necessidades de cada público, as demandas de cada público e logo o intencional, a estratégia que você vai utilizar para realizar intervenção, reabilitação, orientação, acompanhamento, elas são diferentes para cada público-alvo. Tá? Então a tua linguagem vai ser diferente, as tuas estratégias vão ser diferentes. Por isso que eu sempre recomendo delimita um campo. Eu, por exemplo, eu delimitei o público, né, de crianças e adolescentes em idade escolar. Então esse era meu público-alvo. Eu trabalhava com crianças e adolescentes em idade escolar. E por que eu falo trabalhava, né, gente? Porque hoje eu me dedico a profissionais, a capacitação profissional. Eu tenho muito pouco tempo para me dedicar ao meu público-alvo de atendimento do consultório,
tá? Mas o meu público que eu sempre trabalhei a vida toda, que eu conheço, que eu sei as estratégias, que eu sei os instrumentos que eu vou utilizar, que eu sei a linguagem que eu vou utilizar, são crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Na verdade, meu público-alvo sempre foi de 7 a 15 anos, que era o público que eu atendia. Até porque de 15 a 17 anos parece pouco tempo, mas dá muita diferença no público-alvo, tá? Então, primeira coisa do teu planejamento é definir qual é o público-alvo que você quer atender. Isso faz parte do planejamento da neuropsicopedagogia institucional, tá? Depois, o que você vai definir aqui? Você vai definir o local do atendimento. Veja só, o local do atendimento. Local do atendimento é diferente de campo de atuação. Nossa, agora eu falei bem pontagrossense, gente, que é a minha raiz. É diferente de campo de atuação, tá? Perdi o sotaque curitibano aqui. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em campo de atuação, a gente está falando em atendimento individualizado ou atendimento coletivo. Aqui a gente já definiu que o atendimento é coletivo, porque a neuropsicopedagogia institucional tem o princípio do atendimento coletivo, tá? Então, a gente vai definir o local do atendimento. E que local é esse? O local que comporta a quantidade de pacientes que você vai receber por sessão. Como eu falei para vocês, pode ser um consultório? Pode, se couber 2 ou mais pacientes, já é neuropsicopedagogia institucional. Pode ser numa clínica, pode ser numa ONG, pode ser numa escola, pode ser em qualquer lugar que você adapte, que tenha como atender essa demanda coletiva, tá bom? Não tem um local específico, não pode atender em tal lugar. Não, isso não existe, tá, gente? Onde você puder tornar aquele lugar um espaço, né, de desenvolver aprendizagens e receber, né, os pacientes que você tem, a quantidade que você tem de maneira adequada, você pode fazer. Pode ser na sua casa, pode ser um espaço na sua casa, pode ser numa sala, pode ser num coworking, pode ser numa clínica, enfim, aonde você quiser. E pode ser também online. O local pode ser online, virtual. Olha aqui, a gente tá em quantas pessoas aqui de forma virtual, tá? Claro que se fosse um atendimento neuropsicopedagógico, por exemplo, a gente estaria numa sala virtual onde eu posso olhar você, onde você vai abrir uma câmera, eu vou te ver, a gente vai fazer as coisas em conjunto, a gente vai conversar. Aqui nesse momento a gente tá só com uma via, né? A minha via para vocês, eu estou falando, vocês estão aí me ouvindo. Mas numa sala de Zoom, por exemplo, você tem trocas e isso é importante. Você pode sim fazer a neuropsicopedagogia institucional numa sala virtual, num ambiente virtual, né? Seja o Zoom, seja o Google Meet e qualquer outra plataforma que você possa trocar essa experiência com o seu paciente, ver o que ele está fazendo, né? Ter o feedback na hora ali do que ele está desenvolvendo, tá bom? O que mais? Então, o planejamento, você vai ver tudo isso, aí você vai definir se você vai atender sessões sequenciais. E aí, como funcionam as sessões sequenciais? São grupos que você, por exemplo, atende toda quinta-feira às 19 horas, independente, né, da rotatividade, não tem uma data que começa, não tem uma data que termina. Toda quinta-feira, às 19 horas, você está lá propondo uma atividade, você está propondo um plano de sessão de intervenção, você está propondo, né, uma estimulação ali. E independe se a pessoa começa naquele dia, se ela termina naquele dia, se ela vai vir na próxima, se ela não vai. Você tem uma sessão sequencial. Toda quinta-feira, 19 horas, vai ter o atendimento neuropsicopedagógico naquele local já definido, com aquele público-alvo já definido. Ou você pode trabalhar com oficinas temáticas.
com oficinas temáticas. E essas oficinas, você vai ter aí um período de tempo. 4 sessões, né? O mês de abril, a oficina temática vai ser o tema desenvolvendo funções executivas. Vamos trabalhar atenção, controle inibitório, memória de trabalho, enfim. O mês de maio nós vamos trabalhar leitura escrita, né? Leitura escrita nas oficinas. Ou, no mês de outubro é temático, né? Sei lá, mês das crianças, e aí vamos trabalhar bastante atividades mais lúdicas, não de recreação com o fim da recreação, mas para desenvolver praxia, para desenvolver habilidades sociais, para desenvolver lateralidade, para desenvolver percepção, sinestesia, enfim. O objetivo, a intencionalidade era do profissional. Mas a gente pode fazer sim blocos de oficinas, e essas oficinas elas vão ser temáticas, e aí você vai ter, né, duas oficinas, duas sessões para oficina, 4 sessões para oficina, 5 sessões para oficina, 9 sessões para aquela oficina, tá? E você vai desenvolver, então, um planejamento em cima desses temas, tá? Existem essas duas possibilidades de desenvolver intervenção neuropsicopedagógica, tá bom? E aí, quando você faz por oficina, ela tem um prazo para começar, um prazo para terminar. Quando você faz por sessões sequenciais, não tem um prazo para terminar. Você vai ter sempre aquelas sessões sequenciais, tá? E aí, claro que no planejamento, a gente tem que desenvolver um plano de intervenção. Já tô escrevendo colocando cursiva. E os planos de sessão de intervenção. Tava falando esses dias com umas alunas em mentoria, né? E elas estavam em dúvida, né? Karen, como distinguir o plano de intervenção e os planos de sessão de intervenção? Bom, aí eu falei assim, a maioria de nós somos pedagogos, tá? Não estou agora excluindo os profissionais que não são graduados em pedagogia. Mas muitos são professores, né? Neuropsicopedagogos são professores, muitos, né? Nem todos. E talvez essa linguagem fique mais familiarizada. Mas quando a gente fala em plano de intervenção, a gente está falando no todo. Mesmo as sessões sequenciais, você tem que ter um planejamento, seja ele anual, seja ele semestral, seja ele trimestral, bimestral, mensal. Você tem que ter um planejamento do que você vai trabalhar. Porque lembra a palavrinha mágica? Planejamento. É uma palavrinha mágica na neuropsicopedagogia. Então você vai ter um plano, né, do que você vai, uma visão geral, um roteiro geral de tudo que vai acontecer numa determinada quantidade de sessões, sejam 10, 12, 16, 20, 50, enfim, você vai ter que ter uma visão geral. Essa visão geral eu gosto de comparar com um plano de ensino. O plano de ensino do professor é um plano anual, que ele tem lá de ensino, ele já tem todo o conteúdo que ele precisa trabalhar, ele já sabe naquele ano, né, quais são os componentes curriculares. Isso é uma visão geral, né? Uma visão geral do plano, né? Então, o plano de intervenção, ele é uma visão geral do processo interventivo, tá? Agora, o plano de sessão de intervenção, ele vai ser uma visão de cada sessão individualmente. Aí eu gosto de falar que é o plano de aula, né? Só que a gente não está trabalhando com aula, mas é a mesma característica de um plano de aula. Cada sessão individualmente a gente tem ali os seus requisitos. Então você vai ter que planejar esses planos de intervenção. Quando a gente fala em estratégia, o que a gente está falando, gente? Qual a estratégia que eu vou utilizar? Por exemplo, escolher se eu vou fazer sessões sequenciais ou se eu vou fazer oficinas é uma estratégia. Escolher se eu vou trabalhar a cada 4 sessões com os pacientes, uma sessão eu vou colocar a sessão com a família, é uma estratégia. A estratégia, ela tem que estar presente. Escolher se eu vou fazer, por exemplo, o meu público-alvo são crianças de 7 a 10 anos e muitas delas têm diagnóstico de TEA. Escolher se eu vou fazer oficinas de Lego,
de dinossauro, sabe? São coisas específicas que tem ali o hiperfoco do TEA. Então, isso é uma estratégia que você vai desenvolver dentro do perfil do teu grupo, tá? O perfil do teu grupo. E a intencionalidade, gente, é quando você dá intenção para as atividades, sejam as mais simples possíveis. Você dá a intenção para aquela atividade. Por exemplo, eu poderia pegar essa caixa de canetas, né? E falar assim, ó, você pode escolher 3 canetas aqui dessa caixa para você fazer um desenho daquilo que você mais gosta. Mas ó, só pode ser 3 canetas, você tem que escolher agora. A criança, ela vai achar que é um jogo, um desafio. Ela vai escolher lá se ela gosta de azul, de verde, rosa, né? Escolheu 3 cores e agora ela vai ter que desenhar uma coisa que ela mais gosta. Tá. Qual que é pra criança? O que ela tá fazendo? Tô escolhendo umas canetinhas legais, vou escolher as cores que eu mais gosto e vou fazer um desenho que eu gosto, que legal, que divertido, certo? Isso pra criança. Pra mim, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de trabalhar o controle inibitório, porque ela não pode pegar mais do que 3, então ela tem que se inibir para escolher 3 cores de caneta. Segundo, eu tô trabalhando campo conceitual matemático, porque quantidade, ela tem que saber quanto são 3 canetas, né? As unidades aqui de 3 canetas. Terceiro, tô trabalhando a compreensão da minha consigna, da minha ordem, né, da minha fala, a linguagem. Tô trabalhando velocidade de processamento. Se eu falar assim, ó, você tem 30 segundos para pegar, escolher 3 canetas, uma folha e para fazer isso. Então, tô trabalhando noção de tempo, tô trabalhando velocidade de processamento da informação, tô trabalhando controle inibitório, tô trabalhando funções executivas. Enfim, quando ela for fazer o desenho, eu tô trabalhando criatividade, tô trabalhando ludicidade, mas quem tá dando a intenção sou eu. Quem tá vendo, enxergando e sabe o porquê que eu fiz essa atividade sou eu. Então a intencionalidade, ela é muito importante. E aí tem gente que fala pra mim assim, Karen, eu não posso fazer intervenção porque eu não tenho jogos. Gente, quem não tem caneta, lápis de cor, tinta guache, deixa eu ver se tá aqui, gente. Ó, tampinha. Você não precisa de jogos. Você não precisa de jogos como esse aqui para você fazer intervenção. Se você tiver, ótimo. Mas você pode criar, você pode desenvolver. Tudo se torna um instrumento de intervenção quando se tem intencionalidade. Até não ter instrumento nenhum se torna um instrumento de intervenção. Por exemplo, se você tem um paciente que precisa desenvolver a verbalização, né, a questão verbal, você vai trabalhar no todo ali, você vai trabalhar fala, você vai trabalhar fala, você vai cantar, você vai trazer músicas, você vai trazer poesias, você vai contar histórias, você vai pedir que eles contem histórias. Então, não é nem necessário um instrumento para você ter intencionalidade dentro da neuropsicopedagogia, tá? O que você precisa? Por isso que eu falo que são 3 palavrinhas mágicas: planejamento, estratégia e intencionalidade, tá? Então, lembrando de tudo isso, você vai desenvolver os seus planejamentos dentro, né, do que é intervenção. Lembrando que o que é importante na intervenção neuropsicopedagógica? No teu planejamento, na tua estratégia, na tua intencionalidade, você saber exatamente quais são os processos e os subprocessos cerebrais que estão acontecendo naquele seu paciente, porque a sua função enquanto neuropsicopedagogo é modificar a estrutura cognitiva, é estimular a estrutura cognitiva. E se você não sabe como se dá esse processamento da informação, se você não sabe como funciona essa estrutura cognitiva e como é que ela se modifica, você não está usando a tua intencionalidade. Você não está fazendo uso da sua intencionalidade enquanto profissional. Então, é necessário você ter esse conhecimento.
Porque nós não fazemos atividades por fazer dentro da neuropsicopedagogia. Nós desenvolvemos, né, intencionalidades, tá? Então, vamos só recapitular os nossos protocolos, né, na neuropsicopedagogia, pra gente lembrar, não esquecer, então, que o neuropsicopedagogo institucional, o princípio da atuação institucional é o atendimento coletivo. 2 ou mais pacientes já é considerado atendimento institucional. Você precisa ter planejamento, intencionalidade, estratégia para desenvolver, né, com competência esse atendimento. Você pode realizar tanto sessões sequenciais, né, para grupos, quanto oficinas temáticas, não tem problema algum. E dentro dos protocolos, então, atendimento coletivo, não realiza avaliação, mas realiza triagem, faz uma sondagem, né, dentro ali para você poder organizar os grupos, sessões de até 3 vezes por semana, de no máximo 50 minutos. Sessões que vão, dentro do seu planejamento, estimular as funções cognitivas, que são habilidades, né, requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem. O nosso foco sempre será a aprendizagem. A neuropsicopedagogia não trabalha com outra intencionalidade, não trabalha com outro objetivo, não trabalha com outro foco. Nós sempre vamos trabalhar porque o nosso objeto de estudo é entender ali e intervir nesse funcionamento do sistema nervoso em função do processo de aprendizagem. Bom, pessoal, era isso, né, que eu tinha para vocês hoje, esse conteúdo da neuropsicopedagogia institucional, que é muito importante. É lá que a gente consegue desenvolver as habilidades sociais, é lá que a gente consegue desenvolver toda a interação social que é necessário também para contemplar o desenvolvimento, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos adultos, né, de todos nós, em função da aprendizagem. Bom, quero dizer para você que não está inscrito ainda na nossa jornada, se inscreva, semana que vem começa, eu estou ansiosa. Segunda-feira, dia 4, teremos aí a Jornada Viver de Neuropsicopedagogia, o maior evento para neuropsicopedagogos deste Brasil. E eu quero contar com a sua presença, ilustre presença e tão aguardada. Pessoal, é isso. Eu vou mandar nos grupos o material da live de ontem, tá? O quadro comparativo para vocês. Agradeço a companhia, agradeço a presença e quero desejar uma excelente noite para você, né? Um bom descanso aí, bons estudos para quem está estudando. Um beijo e até mais. Essa live vai ficar salva 24 horas no YouTube, depois ela sai do ar, tá? Um beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal.